bem, boa tarde, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso processo. Então, nas últimas semanas nós estamos discutindo sobre, né, as visões hegemônicas, como a hegemonia dos países ocidentais elas vão interferir diretamente nos países orientais. Então, nós trabalhamos como esse movimento hegemônico ele vai criar uma cultura voltada à perseguição, né, de grupos, né, que não concordam com as suas medidas e que irão resultar, né, a certas ações, né, que vão gerar os ataques, né, contra as forças estrangeiras ou as forças que estavam, né, impondo a sua vontade ali naquela região. Bem, então, na última aula, nós falamos um pouquinho aqui, né, nós falamos um pouquinho sobre a visão, né, do ataque do 11 de setembro e como que o 11 de setembro ele influenciou, né, o mundo até então. Então, e o que nós vamos começar a trabalhar aqui hoje é o que vai acontecer, né, depois do ataque do 11 de setembro. Então, como o 11 de setembro será o início de uma nova visão de mundo, né, principalmente sobre a busca de um inimigo invisível. Né, porque antes mesmo assim, de nós trabalharmos essa visão de inimigo, nós devemos focar o seguinte: os Estados Unidos sempre teve um inimigo declarado, que até o ano de 89, começo do ano, né, da década de 90, tudo era concentrado sobre a questão do socialismo e do comunismo. Então, o comunismo como um inimigo a ser combatido. Quando a União Soviética deixa de existir, então esse inimigo ele deixa de existir também. Então, com o ataque do ano de 2001, eles focam em um inimigo que não tem uma bandeira, que não tem um território. Então, esse inimigo é um inimigo que ele muitas vezes pode passar batido, pode passar em branco, né? Então, nessa visão, então nós vamos voltar aqui, né, principalmente em falar um pouquinho sobre essa introdução dos ataques terroristas no solo estadunidense, que provocou, né, levantes da oposição, né, e da opinião pública, né, sobre as medidas adotadas pelo presidente Bush, assim provocando medidas de retaliação imediatas às nações consideradas inimigas. Então, os Estados Unidos, né, então a opinião pública sempre influenciou as medidas que o presidente e os seus comandantes iriam tomar frente a grupos que tinham potencial inimigo para os americanos. Então, e o ataque de 11 de setembro, ele abriu, né, esse debate novamente. Né? Tanto é que no documentário que eu passei para vocês do Fahrenheit 11 de setembro, mostra, né, os repórteres perguntando para os parlamentares quais seriam as ações deles, se eles mandariam os filhos dele para a guerra. Será que isso era tão emergente assim? Então, mas há esse debate dentro da opinião pública. Bem, então a população ela mergulhou em uma ação coletiva de medo, né? Então tudo que se remetia ao islamismo no mundo e também dentro dos Estados Unidos era algo a ser combatido. Bem, e esse inimigo ele ameaçava a sua soberania, né? A potência, né? Então é considerado como uma ameaça potencial à soberania dos Estados Unidos. Então dentro dessa visão, né, então, tudo aquilo que era ligado ao islamismo tinha um certo temor. Então, os americanos começam a perseguir esses potenciais inimigos. E a partir do ano de 2001, né, então, até os dias de hoje, né, principalmente as forças, né, da OTAN, elas usam como pretexto o combate ao terrorismo para estar presente em alguns territórios, em algumas nações. E esses pretextos, né, são relacionados ao ataque do 11 de setembro, né, e principalmente, né, reforçando e assim massificando grupos, né, então criando preconceitos sobre aquela população. Bem, então a primeira medida que começa a surgir depois do ataque do 11 de setembro é o medo de ataques biológicos. Então, após, né, esse ataque do ano de 2001 dentro do território contra as Torres Gêmeas, então a população americana começa a receber diversos alertas sobre possíveis envios de correspondências misteriosas com um vírus, né, chamado anthrax, né, levando ao terror ao mundo, né, ao mundo contra a guerra biológica. Então,
Então, segundo os órgãos de inteligência, né, americanos, então, existia potenciais níveis de ataques biológicos, e esses ataques biológicos poderiam vir junto às suas correspondências. Então, e esses vírus, né, no caso do anthrax, que é um vírus que ele tem origem em animais domesticados, né, pelo homem, então o anthrax é um tipo de vírus que está presente, né, em populações de animais como bovinos, e esses vírus, segundo algumas ameaças, eles começam a ser modificados. E eles vão aumentar o seu potencial pandêmico, então o seu poder de infectar as pessoas. Então, isso vai fazer com que, dentro dos Estados Unidos, são diversos envelopes com substâncias suspeitas foram interceptadas pela inteligência americana. Né? Então, mas a maior parte deles eram falsos. Mas o medo começou a forçar a opinião pública a cobrar ações do governo para proteger a população. Então, essa caça às bruxas vão começar a levar as pessoas a buscarem esses envelopes, né? Então, vários envelopes vão ser interceptados. E esses envelopes, eles não tinham essa substância. Então, eram ameaças falsas, mas mesmo assim, né? Então, houve a contaminação e a morte de 5 pessoas sobre a contaminação de anthrax, né? Desse vírus. E isso foi ligado, né? Então, ligou um sinal de alerta de um potencial ataque terrorista, né, maciço, né, dentro desse meio. Então, fez com que os Estados Unidos ele ficasse em alerta total e justificando ainda mais a necessidade de banir o inimigo invisível que era o terrorismo. Bem, então o medo, né, e o preconceito sofrido pelo islamismo. Então, os islâmicos começam a sofrer ataques dentro dos Estados Unidos, né, a população islâmica americana começa a sofrer ataques, né, não é por conta de sua origem. Então, a massificação, o preconceito, né, começa a dominar o mundo, a dominar a cultura americana. Isso vai fazer com que os muçulmanos residentes dos Estados Unidos começam a ser reprimidos e perseguidos daquele país. Então, a busca pelo terrorista, também ligado pela Al-Qaeda, vai produzir visões e ações do governo Bush, primeiro em nível interno, então a perseguições a grupos islâmicos e diversos líderes religiosos da comunidade islâmica dentro dos Estados Unidos, aumentando ainda mais a atenção de sua população. Então, a população islâmica começa a ficar, né, tensa por conta dessa perseguição. Então, sobre o pretexto, né, de uma ameaça, né, de se defender, mesmo sem o consentimento da ONU, os Estados Unidos começam a invadir e influenciar países do Oriente Médio, com o discurso de defesa contra o inimigo supremo. No caso, né, a Al-Qaeda, Bin Laden e seus aliados. Então, o primeiro país que os Estados Unidos vai invadir, né, vai ser o Afeganistão. Né? Então, levando em consideração que o Afeganistão ele foi uma região influenciada pelos russos, né, no final, até o final da década de 80, e o grupo, né, que vai influenciar e vai tomar o poder, né, depois da saída dos russos foram os talibãs. Então, os talibãs eles eram de origem, né, de um grupo mais radical, né, e tinham vários pontos em comum com a Al-Qaeda. Bem, então o período da guerra, né, de guerra, foi mediado pelos fundamentalistas, né, do Talibã, que eram motivados, né, pela formação, né, então vai ter um grupo, né, então um grupo fundamentalista, né, que no caso aí, a formação da Frente Islâmica Unida da Salvação do Afeganistão. Então, um grupo que tem como união de diversas visões islâmicas, né, apoiado pelos Estados Unidos, que pede a extradição do Bin Laden. Né? Então, esse grupo, né, começam a agir de uma certa forma para buscar a libertação, né, do Afeganistão, né, das mãos daquele grupo fundamentalista. Então, após o ataque do ano de 2001, os estadunidenses invadiram o Afeganistão em busca das suas lideranças dos talibãs, né, conseguindo diversos avanços, depondo o grupo do poder, mas também sofrendo diversas acusações de uso de torturas, né? Então, o uso da tortura para conseguir os seus resultados, né, para conseguir, né, achar e acabar com aquele grupo ali dentro do Afeganistão. Mas fato que vai aumentar o número de atentados contra as forças americanas e os americanos ficaram ali presentes durante muito tempo. Né? Então, até os dias de hoje, ainda há forças militares americanas no Afeganistão para conter, né, possíveis avanços daquela liderança talibã. Bem, o Iraque.
Então, o Iraque, né, então, desde 1989, o Iraque é considerado um inimigo potencial na região do Oriente Médio. Né, e a figura do seu ditador, do Saddam Hussein, começa a ter o seu nome associado a grupos terroristas da Al-Qaeda, iniciando as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Bem, então, o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele é uma figura emblemática na história, principalmente sobre uma visão do seguinte, né, ele, assim, o governo do Saddam Hussein é muito próximo de uma visão como ali a formação dos grupos extremistas no Afeganistão. Porque na década de 80, assim, na década de 70, na década de 80, o maior inimigo americano na região era o Irã, né? Porque o Irã começa a controlar as reservas de petróleo e os Estados Unidos vão se sentir prejudicados. Então, para minar, né, a soberania iraniana, os Estados Unidos vão financiar e vão organizar, né, vão financiar e estruturar o exército iraquiano. E esse exército iraquiano depois vai se voltar contra os Estados Unidos no ano de 89, quando o Iraque invade o Kuwait, que é um aliado americano muito importante na região. Né? Então isso vai fazer com que os americanos combatam Saddam Hussein. Bem, então no ano de 2003, o exército estadunidense invadem o Iraque, né, por motivações de uma destruição de fábricas químicas e biológicas, né, principalmente por conta que o Saddam Hussein ele é acusado de atacar a população curda do norte do país. Isso leva à queda do Saddam Hussein, sendo, né, executado em 2006. Bem, então, quem são esses curdos? Né, então, os curdos é uma população nômade, né, então é um grupo, né, um grupo cultural que não tem um território firmado. Então, ele está localizado no norte do Iraque, parte do Irã, da Síria, né? Então os curdos é como se fosse uma população sem país. Então, e esses curdos são atacados pelo exército do Saddam Hussein por armas biológicas. Então isso vai fazer com que os Estados Unidos eles invadam o Iraque, né, em 2003. Só que não foi encontrado nenhuma arma biológica, né? Então foi algo que levanta várias suspeitas, né? E não cabe, né, não cabe a mim, porque eu não tenho provas, a levantar um certo oportunismo americano em invadir o Iraque. Né, mas as forças estadunidenses lutou contra, né, formados, né, pelos xiitas radicais. Né, então, os Estados Unidos vão lutar contra os xiitas, né, e atacando os sunitas e assim mergulhando o país numa guerra civil com a participação das forças da OTAN, permanecendo ali até hoje. Então, dentro dos grupos muçulmanos, existem duas vertentes. Os sunitas, né, que são grupos mais que acreditam que a sucessão do islamismo partiria, né, pelo aquele que está mais adepto ao que o Maomé pregava, e os xiitas, que acreditavam que a sucessão islâmica deveria ser a partir dos herdeiros, né, de Maomé. Então, partindo dessa visão, então, existem esses dois grupos, e esses dois grupos eles vivem em constante conflito até os dias de hoje. Então, os xiitas apoiavam o Saddam Hussein, e os sunitas queriam organizar um governo mais democrático e acabar com a ditadura e o governo totalitário do Saddam Hussein. Bem, então só para a gente concluir aqui. Então, os ataques nos Estados Unidos, né, ele será o início de uma contra-resposta aos países de maioria islâmica, né, muitas vezes levando a elevação das hostilidades contra as forças estrangeiras e provocando mais adesão de grupos fundamentalistas. Então, sempre aquela visão, violência gera mais violência. Como os Estados Unidos foi atacado, ele usou da violência para buscar os seus, né, aqueles que eles consideravam ameaças consideráveis, mas isso vai gerar mais ataques e mais recrutamento de pessoas que acreditavam que o fundamentalismo tinha as suas razões. Bem, então os grupos guerrilheiros dificultam, né, a conquista dos territórios estrangeiros, né? Então, assim, esses grupos guerrilheiros, pequenas células guerrilheiras, vão fazer com que a guerra fique cada vez mais violenta e mais propícia a certas visões de mundo. Então, e de uma forma, né, de conseguir apoiadores, né, o cinema é usado como propaganda dos Estados Unidos e seus aliados, e aí produzindo visões tendenciosas e fortalecendo a imagem dos conquistadores
e aumentando o preconceito do medo de novos ataques. Então, nós temos várias obras, né, várias obras no cinema que trabalham esse período de ataques e de exaltar a visão americana e colocar os islâmicos como terroristas, como a parte a ser combatida. Bem, gente, então, acredito que ficou bem exemplificado aquilo que nós estávamos conversando. Então, o islamismo ele vai passar por uma outra etapa. Até hoje ainda não há um consenso, não há uma definição, não há um fim desses conflitos, e esses conflitos ainda vão render muito, porque até os dias de hoje ainda há essas visões. Bem, gente, então, agradeço pela atenção. Dúvidas sobre o conteúdo, estou à disposição. Então, vamos continuar o nosso período de aulas ainda assim nesse modelo. Espero que todos tenham aproveitado. Obrigado e até mais.